Bom dia, meninas. Paz do Senhor. Tá dando pra ouvir direitinho? Deixa eu acenar aqui. Tá dando pra ouvir, meninas? Alguém me avisa. Bom dia, Kelly. Não vou prolongar assim pra começar, porque eu tô sozinha com a Luísa, né? Meu marido saiu pra trabalhar cedinho. E hoje a minha tia não tá em casa, minha irmã não tá em casa, não tem ninguém em casa. Então, não vou demorar a começar pra poder, se a Luísa acordar, pelo menos a gente tá bem adiantado, mas em nome de Jesus ela vai acordar só quando acabar. Então vamos lá, gente. Vou orar primeiro, tá bom? Pai, eu quero me colocar na Tua presença nessa manhã, Senhor, para te convidar, Espírito Santo, a estar aqui conosco. Eu sei, Pai, que o Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo, então sei que o Senhor está aqui e na casa de cada uma das pessoas que está assistindo essa live. Te peço, Espírito Santo, que o Senhor se faça presente, que a Sua presença venha invadir cada pessoa que esteja assistindo. Que não venham ser as minhas palavras, Senhor, e o que eu quero contar, mas que o Senhor traga à memória tudo aquilo que o Senhor deseja que eu fale. Que venha ser segundo a Tua palavra, segundo a Tua vontade. Deus, não deixa que eu esqueça nada, que eu deixe de falar nada, que tudo fique muito bem explicado. Aquilo que for para honrar e glorificar o Teu nome, Pai, que venha sair da minha boca. E que em nome de Jesus, Pai, essa live venha edificar a vida de outras pessoas. O Senhor me prometeu, Pai, que meu casamento seria para honra e glória do Teu nome. E eu te agradeço porque hoje eu vivo a Tua promessa. Te agradeço em nome de Jesus. Fica conosco, Pai. Amém. Então vamos lá, né, gente? Bom dia para todo mundo, para quem chegou depois. Essa live ela vai ficar gravada, tá bom? Vai ficar salva. Tem algumas pessoas falando que não estão conseguindo assistir a live de semana passada. Ela também tá salva, só que ela tá só na aba de vídeos. Ela não tá no feed. Depois eu vou consertar isso, vou botar um destaque bonitinho, mas é só ir lá na aba dos vídeos que a live tá lá. E hoje eu quero contar sobre a restauração do meu casamento, especificamente. Né? Não falar nem tanto de mim, nem muito do meu esposo, mas falar sobre todo o processo da minha restauração do casamento. Hoje é focado no casamento. E antes de falar sobre todo esse processo que a gente viveu, eu quero ler uma palavra com vocês. Está lá em Ezequiel, capítulo 37, e é uma passagem já conhecida, acredito que todo mundo já tenha lido, que é a visão de um vale de ossos secos. Vou ler para vocês. Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos, sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Vou repetir, sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então diz Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele e porei em vós o espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço. Eis que se fez um rebuliço. E os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne. E estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espíritos. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem. E disse ao espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram, e se puseram de pé um exército grande e extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados.
Portanto, profetiza e disse-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei a vossa terra, e sabereis que eu, Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Essa passagem, eu gosto muito dela, né? Ela falou muito comigo no meu deserto, mas eu queria ler ela primeiro para que vocês vejam o que o Senhor fez. Ressuscitar um exército na frente de Ezequiel, fazer nascer os nervos, a pele, cobrir esses ossos de vida. Não tô falando só como se fosse uma visão, não, foi de fato real. Estavam sequíssimos. Deus fez um rebuliço e eles ressuscitaram. Ezequiel viu nascer cada nervo, cada coisa. E logo depois o Espírito veio e trouxe vida. Depois a gente volta aqui, tá bom? Vou contar um pouquinho sobre como é que foi o meu deserto e como foi a restauração. Na verdade, quero falar mais sobre como aconteceu o rebuliço dentro do meu deserto. Quero começar com o momento em que eu recebi a promessa do Senhor. Isso foi há mais de 10 anos atrás. Foi lá em 2010. São 13 anos, né? Nossa, muito tempo. Eu nem sei fazer as contas direito, gente. Sou muito ruim de matemática. Eu sou professora de português, então você já imagina o quanto eu sou ruim de matemática. Mas enfim, lá em 2010 eu recebi uma promessa do Senhor, em que um profeta foi tomado, veio na minha direção. Tem todo um contexto, mas eu vou resumir. Veio na minha direção no culto e virou pra mim e falou, respondeu várias coisas com relação ao meu ministério, aquilo que Deus tem pra fazer na minha vida. Tinha na época, algumas coisas já se cumprem, mas algumas coisas que ainda tem pra fazer. E vai ficar salva, Bru. E depois que falou sobre as coisas que Deus tinha pra fazer sobre a minha vida ministerial, Deus, né, pelo profeta, virou e falou: Pra saber que sou eu que vos falo, tu fizeste uma carta pra mim. Eu tinha feito uma carta pra Deus. Tu me perguntaste sobre o teu casamento. Me lembro perfeitamente as palavras. E o teu casamento não será para fazer a tua vontade ou para fazer a vontade dele, mas para honra e glória do meu nome. Foi exatamente assim. E deixa que dele cuido eu. Foi isso que Deus falou para mim, no final da profecia que eu recebi. Então, durante toda a minha vida de casada, nós nos casamos no ano seguinte. Isso aconteceu em setembro de 2010. Nós nos casamos em maio de 2011. Então, toda a minha vida de casada foi muito baseada nisso. Quando vinha uma dificuldade, alguma coisa, eu ficava, não, é para honrar e glorificar o nome do Senhor, então vai dar tudo certo. Eu sempre tive muito firme nessa promessa. Sempre acreditei muito que aquilo que Deus fala se cumpre e pronto. Até então, se cumpre e pronto. Quando a gente se casou, não era muito fácil, né? Nós dois muito novos. Eu tinha 19 e ele 20 anos, 21. As coisas não eram muito fáceis, nós não tínhamos uma vida financeira estável, então vinha muita dificuldade. As nossas coisas eram coisas que as pessoas já tinham usado, tinham dado pra gente. Demorou muito até a gente começar a comprar as nossas coisinhas novas. E isso me atrapalhava um pouco, porque eu cresci numa família em que a gente tinha tudo que a gente queria. Eu e as minhas irmãs, a gente sempre teve tudo do bom e do melhor. E quando eu fui morar com meu esposo, essa situação financeira caiu, porque era só eu e ele, um salário mínimo, e meu pai não ajudava em nada, né, ninguém, porque assim, deixar pai e mãe. Minha mãe sempre ensinou isso de uma forma muito clara. Casou é você e teu esposo, a gente vira parente uma da outra. Minha mãe sempre falou isso, e sempre ficou muito claro na minha família. E vieram as dificuldades, os problemas. E depois que a gente já tinha 5 anos de casados, acho que foi 5 anos, casou em 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 6 anos de casado, veio o momento da gente se separar. Eu não conto esse tempo como um deserto, porque mesmo tendo um monte de dificuldade, não era só eu sozinha tentando fazer dar certo, era eu e ele. Não foi só por isso que a gente se separou, não. Veio muito problema, isso foi o início, sabe? O comecinho de encher o copo. Vieram muitos outros problemas, né? Tanta coisa que dá pra fazer uma live só pra falar dos problemas que a gente tinha durante esses 6 anos. Quando a gente fez 6 anos de casada, a gente já tinha se mudado, né? Naquela tentativa de fazer dar certo. Nós alugamos uma casa. Fizemos tudo. E quando foi em 2017, de fato, a gente decidiu separar.
Eu lembro que a última briga que a gente teve, a gente tava na cozinha de casa, daqui de casa, porque foi essa casa aqui que a gente tinha alugado, hoje é nossa, mas até então a gente tava com ela alugada. E eu sentei na cozinha de casa, na mesa, e a gente brigando, ele falando, eu quero ir embora, não sei o quê, falando um monte de coisa. E aí eu virei pra ele e falei assim, tá bom, eu vou embora. Eu falei assim, eu vou embora. Na minha cabeça, tava bem assim, meu casamento é pra honra e glória do nome do Senhor. Só que o que tá acontecendo aqui não tá honrando o Senhor de forma alguma. Então eu vou embora. Só que pra ele eu só falei a parte do, tá, eu vou embora. E fiz. 2 meses depois eu fui embora, em julho de 2017, que é quando eu começo a contar o meu tempo de deserto, porque foi quando eu saí de casa. E aí, deixa eu só marcar aqui que eu fiz uma listinha pra eu não me perder. Saí de casa numa quarta-feira. Eu lembro perfeitamente que era uma quarta-feira, porque era o único dia que eu trabalhava, acho que só de manhã, não lembro. Eu sei que o dia seguinte era minha folga. A quinta-feira era o único dia que eu não trabalhava. Nessa época eu tinha 2 empregos e um estágio. Então a minha vida financeira era tranquila. Até por isso que eu saí de casa. Meu esposo, ele tinha acabado de ser operado. E aí depois eu vou abrir uma aba dentro do testemunho pra falar sobre essa questão dele ter sido operado antes. Foi um acidente que ele sofreu. Se eu voltar vai embolar tudo, então depois eu falo sobre isso. Não sei nem se eu falo na live ou se eu falo no story, mas enfim. Ele tava recém-operado, tinha acabado de começar a receber auxílio, porque não tava trabalhando, tinha o próprio negócio, mas pagava o MEI, então tava recebendo auxílio. Só que a vida financeira minha era muito mais fácil, né? 2 empregos, um estágio, já tava trabalhando como professora, e eu sempre me virava tranquilamente. Saí de casa, aluguei uma casa, fui embora. Saí de casa na quarta-feira. Quando foi na sexta-feira, meu esposo postou uma foto com uma menina que eu nunca tinha visto na vida. Nunca tinha visto. E um casal de amigos nossos. Eu olhei e já bateu aquele desespero. Eu tinha saído de casa há 2 dias só. Eu lembro que eu liguei pra ele no desespero, perguntei quem é essa menina e tal, não sei o que. Ele foi e me explicou. Quem tinha apresentado pra ele foi uma amiga minha. Não era nem a mesma amiga que tava saindo, foi uma amiga minha, que foi madrinha do meu casamento, inclusive. Alguns anos antes disso acontecer, eu lembro que eu tava na igreja e o Espírito Santo ministrou algo no meu coração que eu não sabia nem explicar. Eu sei que a partir daquele momento, eu não conseguia me aproximar mais dessa amiga. Então nós rompemos a amizade ali. Eu lembro que ela foi falar comigo e falou assim, o que aconteceu? A gente não tá mais se falando. E eu falei pra ela, falei assim, olha, fica tranquila, não é nada com você, mas eu preciso de um tempo. E não tinha uma explicação. Até hoje eu já liberei perdão pra ela, é muito tranquilo. Nós não temos relação até porque não tenho contato. Mas se eu passar por ela na rua e eu perguntasse pra ela, ela mesma não saberia responder o que aconteceu. Mas nós tivemos um afastamento ali. E por mais que eu tentasse, eu não conseguia. Eu não sabia explicar o que era. Enfim, foi essa amiga que apresentou essa outra mulher pro meu marido. Ele postou a foto e eu fiquei desesperada. Aí é que veio o desespero. Porque até então eu tinha saído de casa firme naquela promessa que eu tinha recebido em 2010. Eu sabia que a gente ia voltar. Isso aí sempre foi muito claro para todas as pessoas ao nosso redor. Eu sempre falei, a gente vai voltar um dia. Tem até uma vizinha minha, que é amiga da minha tia, que ela sempre fala, cara, eu sempre acreditei no que você falou de que vocês iam voltar. Inclusive, eu acho que ela é a única pessoa que sempre acreditou desde o início. Sempre. E eu sempre falei, a gente vai voltar. Só que quando eu vi a outra mulher, isso me distraiu. Eu sabia da promessa, eu sabia que a gente ia voltar, eu sabia que Deus não mentia, eu conhecia a palavra. Eu já ministrava a palavra no culto de jovens. Até no culto normal já tinha acontecido ministrar a palavra. Então, assim, eu conhecia. Só que naquele momento que eu olhei a outra mulher, parecia que tinha acabado tudo. E bateu um desespero muito forte. Aí começou a minha busca por fazer tudo o que eu podia fazer pra ele voltar. Coisas que eu não tinha feito, de implorar pra ele ficar, tudo isso eu comecei a fazer. Ligava chorando, vinha aqui em casa, né, que ele tava morando aqui. Lembro que teve um dia que eu cheguei aqui, eu saí entrando, eu sabia entrar, né, morava aqui há tanto tempo. Sabia os macetes pra entrar mesmo sem chave. Entrei dentro de casa, procurei as coisas, achei a aliança dele, roubei a aliança dele. Eu fiquei com medo dele, sei lá, não sei nem o que eu fiquei com medo. Roubei a aliança dele, peguei a chave do carro. Eu não lembro nem o que eu tava procurando nesse dia. Eu sei que eu tava procurando alguma coisa. E por fim, a gente se encontrou. Ele chegou e foi a primeira vez que ele me tratou com repúdio. Que até então era tudo muito assim, brigas. Mas ele sempre foi muito calmo pra falar. Nossa, meu marido... Até pra ele brigar é difícil. Às vezes eu fico até... Sabe esses memes que a gente vê na internet? Eu quero brigar e ele nunca briga? Era mais ou menos assim. Ele nunca brigava de verdade. Era sempre uma coisa muito calma. Só que nesse momento começou o repúdio. Meu esposo me repudiou muito. E
é até difícil de falar algumas coisas que já aconteceram. Mas houve um repúdio muito forte. Coisas que ele falava de, tipo, a gente nunca foi feliz, eu nunca fui feliz com você. De fato, não é que a gente nunca tenha sido feliz como um casal, mas sempre teve dificuldade. Só que no momento do repúdio, ele ali aberto ao pecado, o inimigo trazia à mente dele só a parte difícil, só a parte da dificuldade. As conquistas não entravam. Ele não lembrava das conquistas. A gente tinha muitas conquistas juntos. Nesse momento a gente já tinha a casa, já tínhamos o carro, já tínhamos a profissão, porque ele tinha saído do trabalho. Que na época que a gente casou, nós dois éramos vendedores de loja. E aí ele tinha saído do trabalho, começou a profissão dele, eu paguei o curso ali pra ele fazer e fiquei segurando as pontas enquanto ele fazia. A gente conseguiu tudo junto. Eu tava na faculdade porque depois que ele se tornou, ele tem uma barbearia hoje, que é o próprio negócio dele. Quando ele se tornou barbeiro, aí foi o contrário. Agora você sai do emprego, vai estudar pra fazer o que você quer e eu seguro as pontas. E assim foi, um ajudando o outro sempre. Só que na hora do repúdio ele não lembrava disso. Ele só lembrava da parte que era difícil, das brigas, isso, aquilo, enfim. E foi muito repúdio. Eu tentei de todas as formas possíveis fazer ele voltar. Uma das formas que eu quero contar pra vocês foi de um retiro que ele fez. E nesse retiro que ele foi fazer, que era um retiro da igreja, nem tinha vaga pra ele ir, não me perguntem como, mas eu arrumei uma vaga pra ele, nem era minha igreja, não conhecia ninguém lá, mas de alguma forma, não lembro como, eu arrumei uma vaga pra ele lá. E no final desse retiro ganhava um presente da família. E aí eu mandei um presente pra ele, porque a pessoa... lembrei, a pessoa que tava na igreja com ele, um amigo nosso, virou pra mim e falou: Marcela, tem que mandar um presente no último dia, prepara um presente bonito pra ele. E eu fiz pra ele uma caixa bem grande, assim. É uma pena que não tem mais, porque depois, como tava no repúdio, ele jogou fora. Não nessa hora, mas depois ele jogou fora. Fiz uma caixa pra ele com um monte de coisa dentro. E eram pedidos de perdão. Todas as coisas simples do dia a dia que eu não fazia pra ele, eu usei coisas pra pedir perdão. Por exemplo, meu marido ele é viciado em café. Só que o meu café, ele é muito ruim. Até hoje ainda é muito ruim. Tem que ser café solúvel, café da maquininha, porque o café mesmo é ruim. E aí eu lembro que na época eu comprei um potinho assim, que tinha um pozinho de café. Coloquei e botei uma etiquetinha, por todas as vezes que eu não fiz café. Como ele tinha feito uma cirurgia, ele tava sempre colocando salompas aqui no braço. Eu botei um negocinho de salompas com uma etiquetinha, por todas as vezes que eu não cuidei de você. Coisas assim. Eram coisas simples que simbolizavam algo muito grande que faria diferença dentro da nossa casa. Que eu achava que faria diferença dentro da nossa casa. Que até então eu achava que o deserto era minha culpa ou culpa dele. Eu não entendia que era um processo do Senhor. Coloquei todas essas coisas, assim, era muita coisa. Tinha até roupa, tinha tudo dentro da caixa. Era uma caixa bem grande. E uma das coisas que eu coloquei foi um sapatinho branco. Uma pena que eu não peguei pra mostrar pra vocês. Mas eu botei um sapatinho branco com uma etiquetinha. Pertence a Ana Luísa Lima Moura. Coloquei exatamente assim. Nós não tínhamos Luísa ainda. Luísa veio bem depois. Pronto, tô chorando já. Luísa veio bem depois. Mas sempre foi desejo do nosso coração ter uma menina. E o nome ia ser Ana Luísa. Então eu botei ali o sapatinho na intenção de fazer ele lembrar das coisas que a gente tinha planejado. E... ai, meu Deus. E aí botei o sapatinho com a etiquetinha, escrito o nome de Ana Luísa. E depois que ele veio desse encontro, né, que ele teve, desse retiro, ele recebeu o presente. E eu não sei qual foi a reação, porque eu não tava lá, né? Mas o que ele fez? Ele saiu do retiro e veio correndo pra minha casa. Foi a primeira vez, isso foi bem no início do deserto, eu não sei exatamente data. Depois eu vou fazer uma listinha cronológica pra saber o tempo de cada coisa. Mas ele veio direto pra minha casa. Só que eu não vim pra casa, eu fui lanchar. Foi um culto de domingo, era igrejas diferentes. Eu não sabia a hora que ele ia chegar, não sabia nem que ele ia vir na minha casa. Até então era um repúdio muito grande. E ele veio pra minha casa e eu fui lanchar, a gente se desencontrou. Quando eu cheguei em casa, aqui no meu quintal, tem a casa da minha tia do lado e tem a casa da minha irmã na frente. E quando eu cheguei, eu não lembro quem chegou pra mim e falou: seu marido veio aqui. E eu desesperei, liguei pra ele e falei: você veio aqui, o que houve e tal. E aí ele veio e me agradeceu pelo presente. Depois que ele agradeceu pelo presente, ele inclusive não estava namorando, já tinha terminado com a menina da foto. Era um namoro muito não assumido, assim. Eu acho que ela botou ele na parede e eles terminaram. Isso foi bem no comecinho. E aí ele voltou desse retiro, me pediu um perdão ali por tudo que tinha feito, falado, repúdio, bem no início. Eu perdoei ele e pensei: meu marido vai voltar pra casa. Eu já tinha voltado a morar aqui, né? Ele já tinha ido embora e eu tinha voltado a morar aqui porque eu quintal da minha família. Então era uma questão de tempo eu voltar.
E aí ele só pegou e pediu perdão e foi embora, nunca mais voltou. Quando eu olhei, ele já tava com a foto com a menina. De novo, que ele tinha terminado. Perguntei o que tinha acontecido, que eu ainda perguntava muitas coisas. E aí ele me falou que ele tinha entendido que ele precisou ir pro retiro pra perdoar as coisas que tinham acontecido comigo com ele. E ele me perdoou, mas ele ia seguir em frente. Ele disse que não tinha mais mágoa, mas ia seguir em frente. E aí eu, meu Deus, deu tudo errado. Não era isso que eu queria. Eu queria ele de volta, não queria só ele crente. Então depois disso ele decidiu que ele seria da igreja, porque até então ele estava desviado. Consegui levar ele para a igreja por causa do retiro, mas ele não voltou para casa. Isso foi bem no início do deserto. E depois desse episódio a gente parou de se falar. Nós não tínhamos assunto em comum. Não era uma questão de vou fazer o contato zero com meu marido, porque não é isso. Só que nós não tínhamos assunto. Tudo estava muito bem resolvido. O que tinha para dividir, a gente dividiu. Eu fiquei com essa casa, ele ficou com a outra que estava construindo, né? Assim que terminou de colocar ela de uma forma que desse para morar, ele foi embora daqui e eu voltei para cá. O carro, eu abri mão, deixei para ele. A moto que a gente tinha, ele vendeu e a gente dividiu. Então, assim, não tinha assunto em comum, porque a gente não tinha a Luísa. Foi cada um pro teu lado e paramos de nos falar. Esse contato zero, que não foi proposital, gente, quero deixar bem claro, não foi proposital, não foi estratégia, não foi isso. Durou 2 anos. Durante 2 anos eu não sabia do meu esposo, inclusive proibi todo mundo de falar alguma coisa sobre ele. Quando alguém da minha família vinha falar sobre ele, eu já cortava. Proibi todo mundo de falar. E aí o que aconteceu? Até o apelido do meu marido aqui no quintal era aquele que não pode ser mencionado. Quem assistiu Harry Potter vai entender a referência. E aí na época minha irmã era muito assim, muito coisa com Harry Potter. E ela virou e falou, aquele que não deve ser mencionado. E aí virou o apelido dele. Inclusive quando ele chegava assim no quintal, já vinham me avisar que era pra eu não sair, pra eu não ir no portão. Isso durou 2 anos. Durante esses 2 anos, eu fiquei com um pouco de raiva de ter ganho ele. Não é que eu ganhei ele pra Jesus, não é isso. Meu marido ele sempre foi de Jesus. Sempre teve uma postura muito correta, muito reta. Só que assim, eu fiquei com um pouco de raiva dele ter começado a frequentar a igreja por causa do encontro, que eu tinha arrumado uma vaga pra ele, mas não ter voltado pra casa. Então o que eu fiz? Desviei, saí completamente da igreja, por mais que eu conhecesse a palavra. Não só por conta da raiva que eu fiquei, mas também porque os amigos ficaram pra ele. Todos os amigos que a gente tinha ficaram amigos só dele e se afastaram de mim, então eu fiquei muito sozinha. E aí nessa solidão de estar sozinha, não ter com quem conversar, eu não conhecia nenhum canal de restauração, então não tinha grupo, não tinha muito apoio, não tinha muito entendimento também sobre isso. Eu comecei a andar com as pessoas que tinha pra eu andar. E eram pessoas que estavam desviadas, que nunca nem tinham entrado numa igreja. Eu fazia faculdade pública e sempre tinha festa, essas coisas. Então vocês imaginem, né? Foi só juntar o útil ao agradável. Comecei a andar com quem tinha e eram pessoas que não estavam na presença de Deus. Eu até falo muito isso para as meninas. Meu marido tá andando com umas pessoas que eu não conheço, umas pessoas que bebem, umas pessoas que vão pra festa. E aí eu falo, olha, de repente ele não quer nem estar ali. Mas ele tá porque é o que tem. Porque era o que eu fazia. Eu tava porque era o que tinha. Não que eu não gostasse das pessoas, sabe? Eu amo algumas pessoas que eu conheci nesse momento. São meus amigos até hoje, só que hoje é diferente. A amizade é diferente. Hoje eu tô posicionada a fazer aquilo que Deus quer fazer. E aí quem não quiser que se afaste. Como muitos se afastaram. Mas nessa época não. Eu me adequava às pessoas que eu estava. Então durou 2 anos. Na verdade durou até mais, mas assim, sem ele falar comigo durou 2 anos. E aí a minha fé, sei lá pra onde foi a fé. Eu namorei 2 vezes, como eu já contei. Amigos eram só de balada. Eu ia pra balada, começava na quinta-feira e às vezes ia até o domingo. Às vezes minha família não sabia nem onde eu tava. Então assim, eu desviei completamente mesmo. Foi o que aconteceu, fez parte do processo. É como se eu não lembrasse mais da promessa, nem do que o Senhor fez, nem nada. Nesse meio tempo, foi quando meu divórcio saiu. Vou contar como é que aconteceu essa questão do divórcio. Nem botei aqui, esqueci. Mas o meu divórcio ele saiu da seguinte forma. Já tinha 2 anos que a gente estava separado. 2 anos a gente sem se falar. Eu falei pra ele que não aceitaria o divórcio. E falei pra ele que se ele quisesse, ele podia entrar com litigioso, que eu ia entender. Ele entrou com litigioso. Eu tenho até hoje os papéis que o oficial de justiça trouxe aqui em casa. 3 vezes o oficial de justiça trouxe aqui em casa.
Nas 3 vezes eu não atendi. Eu sabia que era oficial de justiça, eu não atendia. Em uma das vezes, inclusive, ele entrou, porque tem um portão de entrada lá no início do terreno. E aí vem as casinhas, a casa da minha irmã, da minha prima, a minha e da minha tia. A minha casa é a última. E ele chegou a entrar, o oficial de justiça saiu entrando, veio até o portão da minha casa, o que separa mesmo, assim, a porta e o quintal que é de todo mundo, o quintal em comum. E ele chegou a vir, assim, bem mesmo, e aí a minha tia foi e falou, moço, você não pode entrar, você tem que chamar ela de fora. Aí ele, é a terceira vez que eu venho, vim entregar isso aqui, a senhora pode receber? E aí a minha tia recebeu, por isso que eu tenho o papel. Então 3 vezes ele veio, oficial de justiça, durante esses 2 anos, e eu não atendia. Só que depois de 2 anos, chegou um momento em que eu olhei e falei, cara, o litigioso vai sair e acho melhor dar o divórcio. Comecei a achar que eu ia dar. Eu vou dar o divórcio. Até porque ele tá com outra pessoa, eu também estava com outra pessoa. Só que a todo momento eu ficava, mas e a promessa? Será que Deus não vai fazer? Será que não sei o que? Só que eu tava desviada. E é aquilo que eu falei na outra live. A gente sempre tem que estar alimentando ou a carne ou o espírito. Quando você alimenta mais a carne, você tem atitudes erradas. Não tô dizendo que foi certo eu ter assinado o divórcio. Mas, de fato, foi o que aconteceu. Eu tô contando meu testemunho, a minha história. E faz parte da história eu ter ido ver o divórcio. Fui lá no fórum, nem lembro se o nome é fórum, mas enfim, fui lá no lugar que via o divórcio. E a menina falou, se você vier amanhã junto com ele, vocês assinam e estão divorciados. E aí eu peguei e falei com ele, filho, sempre chamei marido de filho. Filho, vamos lá ver o negócio do divórcio, a gente já tá tanto tempo separado e tal, não sei o que. E ele, tá bom, vamos lá. E engraçado que durante todo o meu deserto a gente ficou em contato zero. Todo o deserto, ele namorando. Eu não dava o divórcio, inclusive, porque eu achava que ele ia casar se eu desse o divórcio. E aí, né, vamos lá, vou dar o divórcio. E foi um dos dias mais agradáveis que a gente teve. Até mesmo de quando a gente era casado. Ele me buscou aqui cedo. A gente foi, tinha uma fila enorme, enorme, enorme. Ficamos horas lá na fila. E aí a gente conversou muito, bateu papo, rimos. Tinha 2 anos que a gente não se falava, então a gente foi se atualizando um do outro, do que estava acontecendo. Eu lembro que uma das perguntas que eu fiz foi se ele tinha filhos, porque não tinha como eu saber. Ele perguntou se eu tava namorando. E aí eu falei que sim. Aí ele começou a perguntar, mas quem tá namorando? Ela aqui do nosso bairro? Fez 1000 perguntas. Foi um dia muito agradável a gente conversando. E por fim entramos para assinar o divórcio. Quando entramos para assinar o divórcio, eu olhei assim o papel, exatamente assim como eu agora olhei, virei para ele e falei assim, filho, eu vou assinar, mas tô deixando bem claro que eu não acredito que a gente não vai voltar. Se eu assinar, você já sabe que depois vai ter que casar de novo. E eu vou querer casar com festa. Falei assim. E a juíza, não sei se é juíza, não sei se exatamente assim, eu acho que é juíza, mas não sei. A mulher que tava ali pra poder dar o aval ali do negócio, começou a rir. E aí eu olhei assim, tipo, meio que ninguém tá te chamando na conversa. Olhei pra ele e falei, tem certeza que você quer assinar? A gente vai casar de novo? E aí ele, tem certeza. Eu fui, assinei, ele assinou. E aí saiu o nosso divórcio depois de 2 anos que a gente tava separados. Foi difícil, mas eu lembro que quando eu cheguei na faculdade, eu chorei muito, muito, muito com um amigo meu, porque eu tinha a sensação de derrota, entre aspas, mas ao mesmo tempo eu via que não tinha o que fazer, sabe? É como se eu tivesse de mãos atadas. E eu lembro que eu chorei muito, muito mesmo, e eu nem sabia que eu ia chorar, mas chorei muito. Foi aí que eu terminei meu namoro, inclusive, que eu vi que não tinha nada a ver. Eu namorava, inclusive, um menino que era cristão, filho de líder dos jovens na época. E ele tinha planos de se casar comigo, ele orava para que chegasse o dia do nosso casamento, aquela coisa toda, e eu olhava aquilo e eu... Não é isso, sabe? Não é isso que Deus tem pra mim. Não é, a promessa não era com ele. E, enfim, chorei muito e depois passou. Quando meu marido voltou, e isso eu só fiquei sabendo depois, né? Depois que a gente voltou, ele me contou algumas coisas assim do nosso deserto. E aí ele me contou que quando ele chegou em casa, ele tinha uma sensação de alívio, mas ao mesmo tempo uma sensação de vazio. Tipo assim, caraca, divorciei, e agora? E quando a namorada dele ficou sabendo, inclusive foi a mãe dele que foi contar, ela já contou assim, minha nora, tô imaginando, tá? Minha nora, agora ele divorciou, vai sair esse casamento. E aí o que a menina fez? Deu uma pressionada pra eles casarem. Qual foi o resultado? Ele disse que viu que ele não amava ela pra casar. E foi aí que acabou o namoro deles de 2 anos. Tinha durado 2 anos esse namoro. Que ele tinha conhecido lá atrás, né? Enfim, terminou. Ele olhou toda a situação e ele disse, eu tenho certeza que eu não quero casar com ela.
E não adianta eu ficar com ela se eu não vou casar. Terminou o namoro. E aí, de fato, ele começou até então ele estava na igreja ainda, desde lá do começo. Mas ele começou a entender que ele precisava buscar um propósito para a vida sentimental dele. Porque agora ele era um homem divorciado. Nós mulheres, quando nos divorciamos na igreja, eu não passei por isso, como eu disse, estava desviada. Mas uma tia minha passou por isso de uma forma muito pesada. Ela é muito tempo atrás, né? Ela já é de idade. E ela disse que na época do divórcio dela, ela chegou a ser excluída. Ela ficava no cantinho mesmo na igreja. Não podia se misturar com as outras mulheres. Assim, mulheres acontecem isso. Homens já é diferente, né? Ele disse que quando ele chegava na igreja, ele não entendia o propósito mais dele. Mas ao mesmo tempo vinha aquele monte de meninas, sabe? Era um irmão solteiro. Não viam como um homem divorciado. E ele começou a cuidar da vida sentimental dele. Ele começou a entregar a Deus, de fato. Porque até então, ele fazia aquilo que ele achava que estava certo. Estava namorando 2 anos e tal. E nesse momento ele decidiu assim, eu quero ficar com alguém que Deus tenha pra mim. Não quero errar de novo. Ele não queria passar por mais um divórcio futuramente. Então ele queria estar com alguém que Deus falasse. Então foi nesse momento que meu marido se posicionou com relação à vida sentimental. Com 2 anos que a gente estava separado, então no caso ele ficou 1 ano e meio completamente posicionado, perguntando pra Deus, o que o Senhor quer da minha vida sentimental, o que o Senhor quer do meu coração, com quem o Senhor quer que eu case. E ficou ali esperando, totalmente posicionado, enquanto eu ainda estava desviada. Quando a gente fez 3 anos, deixa eu ver aqui, isso mesmo. Quando a gente continuou se falando normal, sabe? Até então a gente estava bloqueado, 2 anos bloqueado. Nós nos desbloqueamos e postava um status bacana, a gente conversava, tipo, que legal e tal. Ou então, eu lembro dessa foto. Relação normal, só aquela conversa. Lembrando que durou 2 anos o repúdio, 2 anos a gente sem se falar, 2 anos sem saber da vida um do outro. Depois de 2 anos, tava totalmente desbloqueado, mas a gente não se seguia nas redes sociais, era só o WhatsApp mesmo. Dava pra gente ver mais ou menos o que o outro fazia. E eu via muito ele passear, via muito ele sair, sempre sozinho. Ele tinha uma moto, né? E aí ele às vezes ia pra serra, sempre sozinho. Nunca via ele com alguém e nem com muitos amigos. Via muito ele sozinho mesmo. Quando foi 3 anos depois da nossa separação, já tinha 1 ano que a gente estava divorciado, ele me mandou uma mensagem. E eu tenho essa mensagem salva. Depois eu vou postar ela bonitinha pra vocês verem. Ele me pediu perdão por todas as coisas que ele tinha feito. Só que da primeira vez que ele me pediu perdão, ele só pediu isso: me perdoa por tudo que eu fiz. Nessa segunda vez ele foi específico. Ele começou a falar exatamente as coisas que ele tinha errado. Coisas que inclusive eu não tinha lembrado mais. Não lembrava mais. Isso já tinha 3 anos. E aí a gente teve uma aproximação um pouco maior. Nesse dia, foi de madrugada, ele me contou que ele estava pretendendo viajar para casa da minha mãe. A minha mãe mora no sul do país e ele sempre teve acesso, sabe, tranquilo para casa da minha mãe. Viajou muitas vezes para lá quando a gente estava no deserto, inclusive quando ele namorava. Só que, né, a gente se encontrou algumas vezes sim, mas sem querer, não nos falávamos, fingi que não estava vendo um outro. Até que nessa vez ele falou assim: em agosto eu tô indo lá pra casa da tua mãe. Eu também tava indo em agosto pra casa da minha mãe. E aí eu falei: sério? Ele: sério. Aí eu: tá, mas você sabe que eu vou pra lá em agosto, né? Aí ele: não sabia que você ia pra lá em agosto. E aí nosso voo era dias diferentes, a gente conseguiu trocar e fomos no mesmo dia. Foi a primeira vez que a gente, de fato, fomos pra algum lugar juntos, sem brigar. E já com uma maldadezinha de, sabe, eu com maldade de querer ficar com ele. E ele tava num processo de querer entender que ele tinha que voltar pro casamento. Deus já tinha ministrado isso no coração dele, que ele tinha que voltar. Só que ele não queria, por conta de tudo que já tinha acontecido. 3 anos que a gente tinha junto. Juntos não, separado. 3 anos separado. Fomos pra essa viagem, chegamos na casa da minha mãe. E eu não sei explicar pra vocês quem foi que me disse o que fazer. Na verdade sei, né? Foi o próprio Espírito Santo. E a esposa que eu nunca fui em casa, eu fui durante essa viagem. Deixa eu botar aqui, eu tô seguindo o roteirinho que eu fiz. Eu fui uma esposa da forma que a gente aprende, sabe? Que eu vejo as meninas explicando, ensinando. A Marisa lá do Pão Grande, ela ensina muito, assim, principalmente para as mulheres que estão no deserto em casa. E eu fico vendo as postagens dela, as coisas que ela ensina, eu fico: caramba, eu fiz isso tudo sem saber que era pra fazer. Eu comecei naqueles 3 meses, 3 meses não, naquela viagem ali que durou uns 20 dias. Eu comecei a validar o meu esposo, sem saber o que era validação, sem saber o que tinha que fazer. Eu comecei a cuidar dele. Meu esposo, ele sempre teve um problema de ter muita espinha. E aí, quando a gente estava casado, eu cuidava. Separado, não cuidou e ninguém cuidou. E aí eu peguei: vem cá, vamos passar isso aqui e tal. Eu cuidei como se a gente tivesse casado.
cozinhar pra ele, fazer bolo, que eu sempre fiz muito bolo, né? Quem faz acompanhamento comigo sabe a história dos bolos, que eu fico falando, faz um bolinho, dá um pedacinho a ele. Fiz bolo, fazia decorado e conversava, tudo numa santa paz, gente. Não tinha briga, a gente não conversou sobre, sabe, nada disso. Não voltamos atrás, nada disso. Só ficamos ali como se a gente fosse casado. Foi uma viagem muito, muito, muito agradável. Ficamos lá uns 20 dias. Era pra ser uma viagem de uma semana, só que tava um tempo muito ruim. Nosso voo foi cancelado. E a gente conseguiu um voo pra depois. E ficamos, por fim, uns 20 dias lá na casa da minha mãe. E foi 20 dias, assim, muito, muito bacana mesmo. E aí, no final dessa viagem, que ele virou pra mim e falou: eu sinto que é pra eu voltar pro meu casamento, mas eu não consigo. E aí, eu não sabia muito o que dizer, porque eu não tava posicionada, não entendia bem. E aí meu esposo falou isso: eu sinto que eu tenho que voltar pro meu casamento, mas eu não quero voltar. E foi muito sincero. E aí eu falei assim, tá bom. Na minha cabeça, eu achava que eu podia conquistar ele de novo. Voltamos aqui pro Rio de Janeiro. E quando chegamos no Rio de Janeiro, a gente continuou super bem. Ele vinha aqui em casa, eu fazia uma jantinha, ele não comia aqui, ele levava a janta, fazia um bolo, fiz um bolo, vem cá pegar um pedaço e tal. Isso durou mais ou menos uns 3 meses. E ele no propósito: Senhor, eu quero casar, eu quero algo novo. Foi quando saiu até aquela música, né? Eu quero viver algo novo. E meu marido ouvia ela o tempo todo. Quero viver algo novo e tal. E a gente naquela reaproximação. Só que eu tava completamente desviada ainda, sabe? Eu não atribuía sequer esse milagre a Deus. Por mais que eu tivesse a promessa de Deus, eu não atribuía a ele. Eu achava que era uma coisa de destino, ou que todos os caminhos nos levaram a isso. Não sabia explicar bem, assim. Não entendia que era espiritual. Eu achava que era natural, ficou com saudade. E aí vivemos tanto tempo. Nós tínhamos 11 anos juntos quando nós nos separamos. Então eu atribuía tudo a qualquer coisa, menos a Deus. E aí 3 meses foi acontecendo isso. Até que ele foi apresentado a uma menina, a segunda OM dele. Tinha 3 anos e 3 meses quando isso aconteceu. E quando ele foi apresentado a essa menina, ele pediu um sinal a Deus e Deus deu o sinal. Ela estava no mesmo propósito que ele. E ela era exatamente do jeito que ele orava. Ele nunca orou pela questão física, não. Mas ele orava para que fosse uma mulher de Deus, posicionada, cristã, que buscasse a Deus sobre todas as coisas, que amasse o Senhor sobre todas as coisas. E que mesmo na idade que a gente tinha ali, né, que no caso já beirando os 30 anos, fosse uma mulher que tivesse escolhido esperar se relacionar com alguém para ter, namorar com alguém para ter relação só após o casamento. Quando apareceu essa menina, inclusive da mesma profissão que ele falava: eu quero que seja uma pessoa que tenha os mesmos dias disponíveis, sabe? Ele foi muito específico. E a menina era exatamente tudo que ele tinha orado. E aí, né, ele entendeu que era o Senhor entregando pra ele a esposa que ele tanto pedia, que ele ficava: Senhor, eu sei que o Senhor quer eu casado, mas eu não quero com a Marcela, não quero ficar com ela. E aí apareceu essa menina. E quando ele me contou, eu olhei e eu deixa eu anotar aqui de novo. Tá. E tipo assim, até eu olhei e falei assim: caramba, tudo que ele pediu, os sinais, tudo, sabe, a confirmação, a forma que conheceu, até a questão do instrumento musical, que ele falava que ele fosse alguém que gostasse da parte de música, ele tocava bateria, e aí ela também. Então assim, era tudo muito perfeito. Até eu olhei e pensei: nossa, parece que é de Deus. Só que nem tudo que parece que é de Deus, eu vou falar sobre isso, se foi Deus que mandou o sinal, vocês vão entender. Nem tudo que parece que é de Deus é realmente de Deus. Eu vou lá falar para eu não me perder, para eu não esquecer. De fato, eu acho que era, sim, uma provisão de Deus para aquele momento. Não que fosse uma mulher para casar, não era isso. A gente não entende quando Deus fala alguma coisa. Ela entrou na vida do meu marido e ele aprendeu muita coisa. Ela também aprendeu muita coisa. A partir dali, a vida deles espiritual, algumas coisas mudaram. Principalmente o entendimento de estar na igreja não é ser cristã, não é ser, sabe, ser crente não é ser cristão. Então assim, não vou dizer pra vocês que ela não acrescentou algo na vida dele. De fato acrescentou. Mas sabe o que ela mais acrescentou? Eu acho que pra aquele momento ali era pra ela estar na história. Ela não entrou, sabe, à toa. Sabe, Deus realmente permitiu. Na época vocês ainda não conheciam, que o Senhor fala sobre o casamento, aliança eterna. Não, a gente não conhecia. Não conhecia a Tatiane. Eu vou até falar sobre isso. Eu fui entender isso depois. Ele também. Eu fui entender isso tudo com a Ida. Quando eu cheguei. Depois.
Eu acho que ela era pra estar naquele momento sim, sabe? Essa história de que a OM entrou porque o demônio colocou. Não, ela não entrou porque o demônio colocou. Deus realmente permitiu que ela entrasse para que ele tratasse tanto ela quanto meu esposo. Não sei se tratou alguém para ela também, porque nós não sabemos mais da vida dela. Mas ela entrou com a permissão do Senhor. E Deus usou ela também dentro do nosso deserto. Tanto que toda vez que eu vou falar dessa segunda OM, eu não falo nunca falei mal dela. Eu sempre falo, ela é uma mulher de Deus. E ainda é uma mulher de Deus. E, enfim, a OM, ela não entra porque meu marido pecou e o demônio tá botando. Não. Deus permite. E eu também acho que... Sim, Larissa. Ai, não vou olhar os comentários, senão eu fico olhando e não ando. Eu acho, de fato, que ela entrou porque Deus permitiu. Então, assim, os sinais que ele via eram verdade, era verdade, sabe? Só que não era pro propósito que ele queria. Ele achava que era pra casar. E não era pra casar. Era só pra ajustar as coisas. Ela entrou pra ser usada e, ao mesmo tempo, pra receber algo. Depois eu volto nisso. E aí, por fim, quando ele me contou que tinha conhecido uma pessoa e me contou tudo isso, as características, os sinais, tudo, eu olhava e eu falava, cara, eu acho que é de Deus. E aí eu lembro que eu falei com ele, eu não lembro se ele foi embora, se foi por ligação, não lembro como foi que ele me contou. Mas eu me lembro perfeitamente de eu chegar no quarto da minha casa com uma Bíblia que eu nem botei aqui, podia ter botado pra mostrar pra vocês, mas é uma Bíblia que eu tenho bem pequenininha, ela parece de bolso. Ela é muito pequena. E aí eu peguei assim a Bíblia e eu falei, Senhor, eu não lembro nem se eu falei alguma coisa, mas assim, eu sei que eu peguei a Bíblia e fiquei ali, tipo, não é possível. Eu tenho uma promessa, Deus me prometeu uma coisa e agora tá dando outra. Será que Deus mudou de ideia? Eu comecei a pensar, será que Deus mudou de ideia e tem outra coisa? Já não era mais naquele momento ali, tinha 3 anos e 3 meses que nós estávamos separados. Já não era mais uma questão de será que Deus vai fazer? Será que Deus vai será que a gente vai voltar? Porque eu não usava a palavra restauração, não tinha esse entendimento ainda. Será que a gente vai voltar? Será que vai casar de novo? Será que Deus mudou de ideia? Será que eu fiz tanta coisa errada que Deus virou e falou que não vai me dar ele? Comecei a ter esses questionamentos. E quando eu comecei a ter esses questionamentos, eu lembro que eu olhei assim pra cima, como se Deus estivesse no teto da minha casa. Eu, de fato, olhei pra cima e falei, o que você quer? Eu amo contar essa parte do meu testemunho, porque foi a parte que parece que naquela hora a minha vida entrou no eixo. Parece que foi nessa hora que tudo se encaixou. Foi como se eu virasse pra Deus e falasse assim, ó, tentei tudo que eu pude, agora vai, faz o que você quer. Foi mais ou menos isso. E eu olhei pra cima, de fato, e eu falei, o que você quer? Me fala o que você quer. E era só isso que eu ficava falando pra Deus. Abri a Bíblia e abri lá em João 2, nas bodas de Caná. Ai, não tava anotando ainda. Abri na bodas de Caná e foi muito interessante que eu já tinha lido tantas vezes. Todo mundo já leu o milagre do casamento, Deus transformando água em vinho. E eu nunca tinha me atentado ao versículo que Jesus vira e fala, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. E quando eu li isso, eu li e parece que o Espírito Santo me falou pela primeira vez, só que eu ainda não entendia que era o Espírito Santo. Parece que pela primeira vez ele falou pra mim assim, até Maria teve que esperar, você também vai ter que esperar. Espera. E foi exatamente assim, foi a primeira vez. Durante 3 anos e 3 meses, como eu contei, vocês podem reparar, em nenhum momento Deus falou nada comigo. Em nenhum momento eu peguei a palavra. Inclusive, eu acho que durante esses 3 anos, 3 meses, eu nem orava. Eu orava tipo assim... Ai, meu Deus, Aline. Eu orava tipo assim, Senhor, obrigada pelo meu dia, amém. Dormia, sabe? Acordava, meu marido sempre me ensinou a orar antes de sair. Então eu chegava na porta de casa, que não venha acontecer nada, amém. Era só essas coisas, sabe? E naquele momento ali parece que tudo destravou. Eu olhei o versículo e parece que o Espírito Santo falou pela primeira vez. E ao mesmo tempo que eu entendi que Deus estava falando, eu ficava, Deus tem que falar comigo. Eu tenho que falar com ele pessoalmente. Porque se ele me fez uma promessa e tá fazendo outra coisa, ele vai ter que me explicar o que ele tem pra minha vida. E eu falava assim, do mesmo jeito que eu tô falando pra vocês, ele vai ter que me falar o que ele tem. Falava desse jeito assim, querendo até fazer um barraco. E liguei pra minha mãe, falei com minha mãe tudo que tinha acontecido. Chorei muito com a minha mãe, porque quando eu tava lá, minha mãe via eu e ele, né, parecendo esposa, assim, marido e mulher ali. A minha mãe ficou muito feliz, minha mãe sempre amou muito meu esposo. Muito mesmo, como um filho. Então, ela tava muito feliz que a gente ia voltar, que até então ela achava que a gente ia voltar. E aí eu peguei e falei pra minha mãe, vem pra cá. Isso foi à noite. Vem pra cá, fica aqui. E eu sentia mesmo uma inclinação de ir pra casa da minha mãe. Eu nunca quis ir pra ficar, pra morar pra sempre. Tanto que eu não moro lá com a minha mãe.
Nunca quis ir pra morar, porque assim, eu sempre morei aqui, eu gosto daqui. A minha irmã tá aqui, os meus sobrinhos estão aqui. Então, sempre quis ficar aqui. Mas peguei, tá bom, eu vou. Isso foi à noite. Quando foi de manhã, eu fui pra rodoviária, pra Novo Rio, quem é aqui do Rio de Janeiro vai saber. Fui lá pra Novo Rio e eu nunca tinha ido. E cheguei lá, moça, onde é que eu pego um ônibus pra Florianópolis? Ah, é ali. Cheguei lá, onde é que... Me fala aqui, quanto que é uma passagem e tal? Ah, a passagem é tal valor, acho que era uns 300 e poucos reais. E eu não tinha dinheiro. Liguei pra minha mãe, mãe, 300 e poucos reais e tal. Isso foi de manhã, sabe? Eu não tive tempo de arrumar mala, de pegar quase nada. E aí minha mãe falou que pode comprar e tal. Comprei o cartão, minha mãe ia pagar pra mim. E eu lembro que a minha mala era assim, algumas roupas que não tinha nada a ver. Tipo assim, eu botava blusas de verão com calça. Foi coisas que eu fui pegando, aleatória. Mas teve uma coisa que eu levei que foi muito importante pra mim. O livro, Como Deus Pode Vai Restaurar Seu Casamento, que não dá pra mostrar pra vocês porque tá embaixo do celular aqui, apoiando. A minha Bíblia e um livro. Ai, o livro dava pra eu pegar, mas não tô nem... Aqui. E o livro que é esse aqui, do Max Lucado, o Graça. Foram essas 3 coisas que eu levei. Minha Bíblia, Como Deus Pode Vai Restaurar Meu Casamento e o Graça. Acho que foi só isso. Ah, e o meu diário, que tá aqui em branco. Tava em branco ainda. Eu levei ele também. E não me perguntem por quê, mas eu levei. E fui. No meio do caminho, eu fui chorando muito mesmo. Eu chorei daqui lá. Ninguém sentou do meu lado no ônibus. Não conversei com ninguém. Foram mais de 20 horas de viagem, então teve muitas paradas. Eu só parava mesmo porque eu tinha que fazer xixi, né? Mas assim, eu não comi. Eu sequer comi, sabe? Eu fui direto. E chorei muito. Eu acho que eu cheguei lá, eu devia estar com a cara tão inchada. E eu lembro que num dos momentos que eu tava no ônibus, eu abri o Como Deus Pode Vai Restaurar o Seu Casamento, num capítulo que fala sobre o divórcio. Eu nunca tinha lido tudo, porque quando chegava na parte do divórcio, eu não queria ler. Eu tinha medo de Deus falar assim, se assinar o divórcio já era, porque eu tinha assinado. Só que é justamente o contrário. Depois a gente vai falar sobre o livro. E tinha um testemunho no final, falando que de todas a Erin, acho que é Erin a pronúncia, ela tava contando que todas as mulheres que ela ajudava em restauração de casamento, quando o marido se casava com outra pessoa, desistiam. E aí ela conta que no ministério dela, até aquele momento, só uma mulher não tinha desistido. O marido tinha se casado com outra mulher e só essa mulher tinha continuado posicionada. E quando eu li aquilo, novamente o Espírito Santo me perguntou, só que eu ainda não entendia que era o Espírito Santo, eu achava que era coisa da minha cabeça. O Espírito Santo falou, se ele se casar, você continua? Você vai ficar posicionada? O posicionada sempre esteve presente. Eu sempre ouvia essa palavra. É muito importante pra mim essa palavra posicionada. Por isso que a mentoria se chama posicionada. E eu ouvi como se fosse o Espírito Santo me perguntando. Como se fosse, não, era o Espírito Santo me perguntando se eu ficaria. E eu lembro que eu chorei. Eu acho que o momento da minha viagem que eu mais chorei foi quando eu fiquei com esse questionamento na minha cabeça. Se ele se casar com essa menina, eu vou continuar buscando? Porque ele mal tinha começado o namoro, já tinha colocado uma aliança e tinha dito, vou casar com ela. Eu saí daqui, tipo, eu fiquei sabendo no dia, mas já tinha alguns dias que ele tava. E eu lembro que eu até questionei ele, falei assim, e se Deus falar com você? E ele falou pra mim assim, mesmo que Deus fale, eu não volto. Porque ele já tinha decidido que ia casar com ela. Então na minha cabeça ele ia casar. E aí eu falei pra Deus, tá, se ele casar eu continuo aqui, continuo buscando. E foi muito verdadeiro. Não foi uma coisa da boca pra fora. Porque antes eu falava as coisas da boca pra fora. Mas eu acho que a partir daquele momento que eu virei pra Deus e falei, o que você quer? Eu acho que as coisas mudaram. Como de fato a minha cura tivesse vindo ali, ou o meu posicionamento correto tivesse vindo ali. Porque eu entendi que não era mais o que eu queria ou a minha vontade. Eu entendi que eu precisava saber o que Deus queria para poder fazer o que Ele queria. Então eu virei de fato, perguntei o que você quer e comecei a seguir ali o que Deus estava falando, sem saber ainda que era Deus que estava falando, achava que era coisa da minha cabeça. E virei pra Deus ali e falei, tá, se ele casar, eu vou continuar buscando. Eu vou ficar sozinha, porque no testemunho a menina fala isso, que essa menina foi a única que não casou novamente, ela continuou sozinha, esperando o marido voltar. E ela foi a única que teve o casamento restaurado. E aí eu peguei e falei, tá, eu vou ficar, vou esperar. E fui embora, cheguei na casa da minha mãe, chorei, aquela coisa toda que vocês devem imaginar. E a minha mãe querendo me ajudar de todas as formas. Minha mãe me recebeu com um monte de balões, como se fosse uma festa, doces que eu gostava, aquela coisa toda. E eu deprimida, chorando a beça, minha mãe querendo fazer uma festa. E muito feliz porque eu tinha ido pra lá.
E aí minha mãe perguntou o que eu queria, porque ela viu que não foi uma coisa assim, doce, não comi muito, não tava tão feliz com os balões, que eu sempre gostei muito de balão. Não tava tão feliz, ela perguntou, o que você quer, minha filha? Fala o que você quer que eu vou arrumar pra você agora. E aí eu falei, mãe, eu quero que venha uma mulher da igreja aqui pra orar comigo. E foi só o que eu pedi, uma mulher da igreja pra orar comigo. Só que até então todo mundo estava acostumado a me ver repudiar a igreja. Porque desde aquele momento em que eu vi, que eu mandei meu marido pro retiro, lembra que eu contei no começo da live? Vocês lembram, gente? Fala aí pra mim. Eu falei no começo da live. Eu mandei ele pro retiro da igreja e ele voltou namorando. Então eu comecei a ter um repúdio com a igreja. Todo mundo sabia que eu tinha esse repúdio com a igreja. E quando eu cheguei lá e falei assim, eu quero que uma mulher da igreja venha aqui orar por mim, a minha mãe não entendeu nada. Ela, eu lembro que a cara dela foi tanta coisa que ela podia me pedir, sabe? Minha mãe tem uma condição financeira bacana. Minha mãe morava na cobertura nessa época, então assim, eu podia pedir qualquer coisa que ela ia arrumar. Tanto de comer, ou de vestir, vamos pra tal lugar, ela ia arrumar pra mim. Só que eu queria uma mulher da igreja pra orar pela minha vida. E aí nessa época, a Ida, ela vem de uma família de pastores. Ela não é pastora, mas ela vem de uma família de pastores. E ela era a líder do círculo ali de oração, de libertação, ministrava no culto, aquela coisa toda. E a mãe pensou, vou chamar a Ida, porque tá próxima de mim, vou chamar ela. Ligou pra Ida e falou, Ida, você pode vir aqui em casa? Minha filha chegou lá do Rio e ela queria receber oração e tal, não sei o quê. E a Ida foi, prontamente. Chegou lá, se tiver alguém de Floripa, inclusive depois me chama, gente. Que a Ida falou que eu posso falar pra vocês irem lá procurar ela. E a live vai ficar salva, pode deixar que vai ficar salva. E aí a Ida chegou, olhou assim pra mim, eu olhei, eu fiquei em silêncio, aí ela, vamos lá no quarto pra gente orar? Parece que Deus falou pra ela, tem que ser só vocês duas, se for aqui na frente de todo mundo não vai ser a mesma coisa. E aí fomos pro quarto da minha mãe, inclusive, e eu fiquei com a Ida dentro do quarto por mais de 4 horas. Quando eu saí, minha mãe falou que tinha sido mais de 4 horas. Nós oramos, nós conversamos. A primeira coisa que eu falei pra ela foi assim, eu preciso que você fale um negócio pra Deus pra mim. Beijo, Érica, vai lá, pode deixar que vai ficar salvo. Ai, tô falando muito, né, tô demorando muito. Mas eu queria contar detalhadamente pra ficar salvo mesmo. E aí, né, quando alguém perguntar, tá aqui. E aí a primeira coisa que eu falei pra Ida foi isso, eu preciso que você fale com Deus. A minha cabeça era que eu ia falar pra Ida o que eu precisava, e ela ia falar pra Deus, e Deus ia falar pra ela, e ela ia falar pra mim. Era como se ela fosse uma menina de recados ali no negócio, sabe? Ela ia levar um recado pra Deus. E ela, a primeira coisa que eu falei pra ela, tá, me fala o que você quer. Comecei a contar pra ela todas as coisas. E vou fazer uma live com ela. Kelly. Eu tô pra ir pra Floripa, e quando eu for fazer live com ela. E aí eu comecei a contar tudo o que tinha acontecido, desde a promessa, tudo que eu contei pra vocês. Só que pra ela eu contei com mais detalhes. Nós ficamos por 4 horas dentro do quarto da minha mãe. Já era, tipo assim, quase madrugada e a gente tava ali, conversando. E ela ministrou, ela orou comigo, ela cantou louvor. Eu lembro que ela falou assim, fica de pé que eu vou orar por cada parte do teu corpo. E ela orou por cada parte do meu corpo. Cada pecado, eu pedi perdão pelos pecados. Eu chorei, tudo que vocês imaginarem ali, 4 horas conversando com a Ida. E aí depois que ela fez tudo, me ouviu, oramos por libertação, por cura, por transformação. Ela virou pra mim e falou assim, olha só, o que te falta não é uma promessa, porque a promessa de Deus se cumpre. O que você precisa é de uma pessoa pra te ajudar. Você precisa da pessoa do propósito. Por isso que eu falo que ela é minha pessoa do propósito. Eu nunca falo que ela é minha parceira de oração. Às vezes eu falo pra poder ficar mais fácil o entendimento. Mas eu chamava ela de minha pessoa do propósito. E aí ela fala assim, você precisa de uma pessoa do propósito na tua vida. Aí eu falei, mas aonde que eu vou arrumar uma pessoa do propósito? Aí ela, eu? Aí eu fiquei assim meio sem entender. Aí ela, eu passei por isso. E aí que eu fui começar a entender as palavras. Deserto, restauração, essas coisas. Ela virou e falou assim, eu fiquei 12 anos no deserto. Eu vou te ajudar. A minha cara foi, acho que a mesma que boa parte de vocês vão fazer. Eu fiquei 12 anos? Aí ela, sim, eu fiquei 12 anos buscando pela restauração do meu casamento, orando pelo meu marido. Meu marido teve outra. Aí ela começou o testemunho dela. Não foi no final, não, foi até um pouco antes, porque 4 horas lá no quarto, acho que boa parte do tempo foi ouvindo o testemunho dela. E aí ela começou a me contar. O marido dela ficou 12 anos. 12 anos lá. Tudo que vocês imaginarem aconteceu com o Lucas. De ter outra mulher, da mulher engravidar. Ele teve envolvimento com drogas, envolvimento com crime, envolvimento com isso, com aquilo, com tanta coisa.
E ela teve que esperar o tempo, e ela posicionada, e Deus falando pra ela, você vai ajudar outras mulheres, você tá passando por isso porque você vai ajudar outras mulheres. E ela orando pela libertação, e o Lucas vinha em casa, e isso e aquilo. Foi muito difícil. Quando ela me conta, assim, ela tinha 2 filhos, e ele foi completamente ausente na vida desses filhos durante 12 anos. Então, assim, ele saiu de casa, eles eram bebês, pequenos. Ele voltou, já tinha 2 adolescentes. E aí Deus restituiu. A Ida teve mais 2 filhos depois de 12 anos de distância. Então, assim, Deus, tudo que Deus falou que ia restituir, Ele restituiu e restaurou na vida dela. E ela ajuda todo tipo de mulher que chega pra ela, porque durante 12 anos ela viveu tudo. Tudo que você chegar pra ela, Ida, tá acontecendo isso e isso. Eu lembro, tinha mais ou menos uns 4 anos de deserto, aconteceu isso comigo. Ela realmente foi levantada por Deus pra isso. E ela tem esse ministério, né? Ela cuida de outras mulheres. E aí ela ficou comigo, começou a me ajudar, a me ensinar, a ministrar na minha vida. Deixa eu marcar aqui. Eu até passei pra outra página e aí a Ida foi me ensinando. E aí eu tava todos os dias no culto, todos os dias eu ia, e eu comecei a ficar com uma coisa na minha cabeça de que eu precisava falar com Deus diretamente, porque ela falou que eu falaria diretamente com Ele. No primeiro dia ela falou, você vai ouvir a voz do Senhor de forma audível. Ele vai falar com você na intimidade. Ele vai te mandar ler. Ele vai te ensinar. E eu comecei naquilo ali. Não, a Ida falou e vai ter que acontecer e tal, não sei o quê. E ela foi me ensinando muitas coisas. Ela foi de fato a minha pessoa do propósito. Não atribuo a ela a glória da minha restauração, não é isso. Mas é importante estar com quem entende propósito e com quem vai te ajudar. É importante estar com pessoas que entendam. Mesmo a minha mãe, a minha irmã, que também eram da mesma igreja, quando elas viam essas coisas, elas falavam, Marcela, para com isso, sabe? A palavra delas vinha de forma negativa. A minha mãe amava muito, meu esposo ainda ama. Às vezes eu chego em casa, se eu tiver, sei lá, tô na casa da minha irmã, chego em casa, tá meu marido de chamada de vídeo conversando com minha mãe, sabe? Ela tem ele como filho. Mas eu tava muito magoada, muito triste. Então ela não queria que eu ficasse com ele, não porque não gostava dele, mas porque ela queria me proteger. E aí, fui aprendendo muita coisa. E Deus começou a falar comigo. Deus começou a ministrar muitas coisas ao meu coração. O meu diário, eu anotei todas as coisas que Deus foi falando, né? Essas páginas todas aqui, tudo que eu... Ai, meu Deus, tá nem aparecendo. Essas páginas todas aqui são as coisas que Deus foi falando. Tudo que eu posto pra vocês vem daqui. São as coisas que Deus falou. Não, tudo não. Agora eu posto algumas coisas que são do meu devocional. Mas é como se fosse um manual da minha restauração, que Deus foi fazendo. A minha primeira oração, eu quero ler com vocês rapidinho, gente. Se não for, né? Eu sei que tá muito tempo, mas eu vou ler rapidinho. Acho que é importante. A primeira oração que eu fiz foi dia 22 de outubro de 2020. Eu orei assim. A primeira oração escrita. Eu não acordei bem. Não consigo orar. Eu realmente acho que o Senhor pode fazer. Mas comigo, não consigo sequer me achar digna de buscar, de pedir isso. Eu quero meu casamento. Me ajude a conseguir pedir. Me ajude a ver que estou perdoada e que posso buscar. Me ajude a não achar que minhas orações são uma mentira. Olha como que o inimigo setava a minha cabeça, porque eu achava que era mentira. Eu tava ali buscando, eu tava chorando, eu queria meu casamento, eu queria entender o que Deus tinha pra fazer. Eu perguntava a Deus o que o Senhor quer. Se o Senhor tem outro plano, outra pessoa, me fala. Só que eu achava que eu tava mentindo. O inimigo ficava, você tá mentindo. Você desviou. Você só voltou pra igreja porque você quer seu marido. Você só tá buscando a presença de Deus porque você quer seu casamento. Essas coisas o inimigo falava muito na minha cabeça. Até eu entender que não era barganha. Até eu entender que eu estava vivendo esse momento justamente porque Deus queria que eu buscasse. Eu não estava buscando porque eu perdi meu casamento. Eu perdi meu casamento para que eu buscasse. E estava dentro do propósito de Deus. E a primeira oração é essa. A última oração é só agradecimento. As últimas são só agradecimentos. Eu comecei a fazer listas. Todo dia eu fazia a mesma lista. O que eu preciso pedir e o que eu preciso agradecer. E eu agradecia por coisas bobas, sabe? Porque eu via Deus em tudo. Sabe aquele louvor? Eu te vejo em tudo. Eu via Deus em tudo, cara. Eu lembro que teve um dia que eu passei em frente a uma pizzaria e eu já tava mais num momento de mais intimidade com Deus. Eu lembro que eu passei em uma pizzaria e eu falei assim, Espírito Santo. Eu andava igual doida na rua, falando sozinha. Sozinha pra quem via de fora. Eu falava com o Espírito Santo abertamente. E eu lembro que eu passei em frente a uma pizzaria e falei assim, Espírito Santo, eu queria tanto comer uma pizza. Só que, como eu disse, tava sem dinheiro. Não ficava pedindo muitas coisas da minha mãe, mesmo que ela pudesse me dar. E aí eu lembro que eu cheguei em casa, e na casa da minha mãe sempre foi hábito jantar. Aquela mesa posta, aquela coisa. Tem o horário da janta e não pode ficar atrasado, porque todo mundo tem que ficar esperando, porque todo mundo tem que comer junto. Então não é uma coisa que é normal eles comprarem lanche. Tanto que eu gostava muito de lanchar, eu lanchava sozinha, e às vezes até escondida pra minha mãe não ficar falando no meu ouvido.
E aí eu cheguei nesse dia que eu falei pro Espírito Santo que eu queria comer uma pizza e tinha pizza. Meu padrasto do nada comprou pizza. Ele, hoje eu decidi comprar uma pizza, fazer um negócio diferente. E aí o Espírito Santo falou, eu tô cuidando de você nos mínimos detalhes. Eu ouvia o que ele falava. Eu comecei a ver em sonhos. Às vezes eu acordava assim, com a voz do Espírito Santo tão forte que eu acordava no susto. Eu lembro que a primeira vez que ele falou, eu fiquei, não é possível, meu padrasto tá me zoando. E eu procurava, sabe, meu padrasto em casa, eu andava todos os cômodos, olhava até dentro do armário, não é possível, cara, tão me zoando. E aí eu via que de fato era o Espírito Santo. Várias vezes, eu lembro que eu perguntei, Deus, eu entendi o que o Senhor vai fazer, mas como que o Senhor vai fazer? E aí ele falou, vou abrir um caminho no deserto. Eis que abrirei um caminho no deserto. E eu ouvia, eu ia pra palavra e tava lá, e Deus confirmava. Lembro que quando eu perguntei sobre a questão do adultério, porque todo mundo falava pra mim que se houve adultério, a pessoa pode seguir em frente. E eu ficava, não é possível, será que é isso? Não vai acontecer restauração porque teve adultério? E aí o Espírito Santo falou pra mim, Ezequiel 16. Eu já conhecia a passagem de Oséias, só que o Espírito Santo falou Ezequiel 16, eu não conhecia Ezequiel 16. A de Oséias está no livro Como Deus Pode Vai Restaurar Seu Casamento. Então eu conhecia. Quando eu abri Ezequiel 16, tava lá, outra restauração de casamento, na palavra. As pessoas falavam que não existia isso. E eu abri a palavra e tava lá. Ezequiel 16, assim, é a passagem que eu amo pra falar sobre a questão de adultério, porque foi a que o Espírito Santo virou pra mim e falou. Ezequiel 16. E começou esse processo que eu andava diariamente com o Espírito Santo. Era tão forte a presença do Espírito Santo todo momento que eu esqueci do meu marido. Não é que eu esqueci, eu orava por ele ainda, eu queria meu casamento. Mas eu comecei a me envolver tanto com o Espírito Santo, eu ficava assistindo pregação e conversava com ele, e queria fazer as coisas. Comecei a me envolver com os jovens da igreja, que não era mais assim o centro, sabe? Eu ficava planejando os cultos jovens junto com a liderança da juventude da igreja, ajudando minha irmã com a parte da dança, ajudava as mulheres com vamos fazer um café. Tudo que tinha pra fazer eu queria estar no meio. Não porque assim, quero me envolver nas coisas pra esquecer meu processo, mas porque eu via o Espírito Santo, eu ouvia ele falar, e ali era a casa dele, as coisas eram pra ele, era pra honrar e glorificar o nome dele, era pra ganhar almas, para as pessoas irem lá e se converterem, e eu queria estar no meio, eu queria participar daquilo. A pessoa aceitava Jesus, ia lá na frente, aceitava Jesus, chora, né, a maioria das pessoas chora e tal, chorava, eu já tava com o lencinho na mão ali, esperando a pessoa virar pra eu dar o lencinho, já tava com um copo d'água pra pessoa beber. Eu comecei a ter fome de fazer as coisas pra Deus o tempo todo, e a minha família observando tudo, até que chegou o dia que Deus virou pra mim e falou, teu esposo vai vir te buscar. Isso foi acho que uns 5 dias antes dele chegar, e eu virei pra minha mãe e falei, mãe, o Espírito Santo falou que Nininho, eu chamo o marido de Nininho, é Júnior o nome dele, e eu falei assim, mãe, o Espírito Santo falou que Nininho vai vir me buscar. A minha mãe na mesma hora, minha mãe, como eu falei, ama meu esposo, amava também nessa época, ela, isso não vai acontecer, minha filha, para com isso, ele tá até de aliança já com a outra. E na hora foi como se tivesse aberto embaixo do meu pé um buraco. Foi muito estranho, porque assim, eu olhava pra minha mãe, eu ouvia o que ela falava, só que ao mesmo tempo eu ficava, mas não foi isso que o Espírito Santo me falou? Me veio aquela dúvida, sabe? Parecia que tinha um monte de... Sabe aquele meme da Nazaré? Era mais ou menos isso, eu comecei a fazer, tipo, mas como que ele vai casar? Será que Deus quer que eu fique ainda esperando ele casar, depois separar? Eu não entendi. E o Espírito Santo tinha acabado de me falar que ele ia me buscar, então não batia, as contas não batiam. E aí eu voltei, fui pra casa, né, enfim, e fiz um propósito. Eu sempre ouvi muitas pessoas falarem sobre o propósito de Daniel, de fazer, né, os 21 dias de jejum e tal, essas coisas. E aí eu peguei e abri o livro de Daniel. Antes de fazer o propósito, eu fui estudar, fui ler. Eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei muito de estudar. Então, assim, quando eu ia fazer alguma coisa que tinha a ver com a palavra, primeiro eu entendia tudo que estava escrito, pra depois querer fazer. E aí eu falei assim, se eu vou fazer o propósito de Daniel, eu quero entender como é que foi. Abri o livro de Daniel, li tudo, e aí eu vi que, na verdade, não é 21 dias de propósito. Daniel, ele fala que vai ficar sem comer até que a resposta venha. E aí calhou de ser 21 dias, porque teve a guerra entre os anjos, potestades, enfim. E aí eu falei assim, eu acho que é isso que Deus está pedindo de mim. Vai ser um ato de fé. E aí eu comecei o propósito, vou ficar de jejum de vegetais até Deus me dar uma resposta concreta. Até Deus me falar de fato o que Ele quer.
E aí eu falei pro Senhor, mas Deus, eu não quero só que o Senhor me fale na palavra e nem só comigo, porque comigo Deus já tinha falado. E aí eu falei, eu quero prova daquilo que o Senhor tá falando. Tá em Tessalonicenses, a gente pode pedir prova a Deus. Foi o próprio Deus quem me contou. Eu sonhei, ele falando Tessalonicenses, quando eu abri, tava lá. Nós podemos pedir prova a Deus. E eu fui pedir prova a Deus. Eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor me prove que o que o Senhor tá falando é verdade. Mas eu não quero que seja nem revelação, nem seja um profeta, não quero que seja um sonho, não quero que o Senhor fale de forma audível, nem que seja na palavra. Eu quero que o Senhor use uma pessoa que tá lá. Porque quem tá lá, tá vendo o que tá acontecendo. Eu não quero nem saber o que tá acontecendo. Eu só quero que a pessoa fale qualquer coisa que eu entenda que de fato está acontecendo. E nós tínhamos um amigo em comum, que eu já falei dele várias vezes aqui pras meninas, que era o Dudu. E eu falei assim, a única pessoa que a gente tem em comum é o Dudu. Então, por mais que ele não fale nada, e Dudu nunca falou. Nunca falou. Ele sempre soube dos dois lados da história e ele nunca falou nada. E aí eu falei, inclusive nesse momento também, vocês vão entender o que ele falou pra mim. Eu falei, então se eu uso o Dudu, ele é a única pessoa que a gente tem em comum. E aí falei pra Deus, até que o Senhor me responda, eu vou ficar sem comer nada, só vegetais. Vegetais, frutas também, só isso. No dia seguinte acordei, fui no sacolão, isso foi de madrugada. Era por volta das 3 da manhã que eu orava, mais ou menos esse horário. Não 3 da manhã certinho, eu orava assim. Todo mundo vai dormir? Aí eu ia tirar meu momento de oração. Esperava todo mundo ir primeiro. Botava um louvor e tal. E ia pela madrugada dentro. E, enfim. Isso foi de madrugada. E aí no dia seguinte fui no sacolão, que na casa da minha mãe até tinha as coisas, mas eu queria comprar as minhas próprias coisinhas. Nessa época eu já tava com um dinheirinho meu. E aí eu peguei e fui no sacolão comprar as coisas e tal. Legumes, verduras, para aquele monte de coisa, me sentindo, vou ficar por conta uma mulher de fé e tal. E fui. E na volta comecei, meu Deus, é melhor que a gente não faça do que a gente não cumpra, agora eu vou ter que cumprir. Se demorar anos, eu vou ficar anos comendo só legumes. E vambora. E fui. Aí de manhã eu comi minha frutinha, no almoço só legume, e eu nunca fui uma pessoa muito de comer salada, essas coisas, né? Eu gosto muito de comer besteira. Minha mãe estranhou na hora. Minha mãe, o que tá acontecendo? Por que você tá comendo só isso? Não vai comer carne, não vai comer não sei o quê, não vai beber refrigerante? Só água, né? E eu, não, mãe, tô de propósito. Todo mundo cristão, então eu falei logo, tô de propósito. E ela, tá, desculpa. E parou ali. Almocei. Depois do almoço, né? Tomei café, almocei. Comi o lanche da tarde. Minha mãe sempre foi fazer aquelas mesas de pães e tal. E eu olhando os pães, comi minha fruta. De noite, a janta, sentei lá, comi meus vegetais. Lembro que eu cozinhei milho, eu gosto muito de comer milho cozido. Então fiz aquele monte de milho pra eu achar que tô comendo muito, sabe, tá muito gostoso. Mas eu só olhava a comida deles e ficava querendo a comida deles. E continuei no propósito, e ali vou ficar até Deus falar. E aí quando foi já de noite, né, depois do jantar, o meu telefone tocou. Não, recebi uma mensagem. Dudu me mandou assim, filha, você tá aí? O Dudu, ele foi meu líder de jovens durante muitos anos. Nós somos muito amigos, eu sou a madrinha da filha dele. E ele mandou assim, filha, você tá aí? Tinha 3 meses já que eu não falava com o Dudu. E eu falei, tô aqui. Já postei até essa mensagem, vou até tirar print e vou postar de novo. Tô aqui. Ah, tá. Como é que tá seu propósito? Aí eu, tá bem. Do mesmo jeito. Aí ele, tá bom. Não sei o que você tá fazendo. Nem posso te contar nada. Foi uma coisa assim que ele falou. Mas continue. Foi uma coisa assim, tipo, continue fazendo o que você tá fazendo. Cara, eu parei. A minha reação foi igual. Foi até melhor do que a reação que eu tive agora. E eu parei. E foi tipo assim, caraca, não acredito. Não acredito. E aí eu perguntei, mas o que tá acontecendo? Pra ver se ele entrava em detalhes. Ele não quis entrar em detalhes, foi o que eu disse. Ele nunca falou de um pro outro. Ele nunca contou, tipo, faz isso, faz aquilo, ele tá fazendo isso. Ele nunca contou, mesmo sabendo. E foi só o que ele respondeu. Aí, né, nisso que ele me ligou. Ele foi e me ligou, meu telefone tocou. Aí ele, filha, continua. Aí eu, mas Dudu, o que tá acontecendo? Aí ele, não, só continua. Deus tá fazendo, Deus tá trabalhando. E eu, tá bom, Dudu. Então tá bom, Deus tá trabalhando. Corri pro meu secreto era dentro do banheiro, né, porque... eu tinha medo de estar orando no quarto, alguém chegar e tal. Corri pro banheiro e falei, Espírito Santo, o Senhor me respondeu, o Senhor fez o que disse que faria, o Senhor falou pra mim, me deu a resposta. Mas Daniel ficou 21 dias, eu vou ter que entregar agora, com um dia, só um dia.
E aí o Espírito Santo me mostrou algo que eu não tinha percebido no livro de Daniel. Pena que eu não abri aqui, se eu for abrir eu vou me embolar toda. E aí o Espírito Santo me mostrou algo no livro de Daniel. Daniel, ele ficou 21 dias porque tinha uma briga entre as potestades e os anjos do Senhor. E aí o Espírito Santo falou, não precisou ter uma guerra, porque eu tô aqui. Eu estava te escutando. Na época de Daniel, lá no Velho Testamento, os anjos tinham que levar a mensagem para o Senhor. Só que o véu se rasgou. Nós vivemos no tempo da graça. Então, quando eu falei, o Espírito Santo já ouviu. Ele também estava lá no mesmo lugar que Dudu estava, porque ele é onipresente, falou para Dudu, ministrou no coração dele. Deus trabalhou. Não é que, Daniel ficou 21, você vai ficar um dia só? Eu fiquei com tanto medo que eu continuei uns 4 dias comendo só vegetais só para garantir. Mas o ponto era que Daniel só ficou 21 porque tinha essa guerra. Só que nós não precisamos, porque o Espírito Santo, ele vive em nós. Cristo vive em mim, não é isso? Então foi dessa forma, durante um dia só. Fiquei um dia comendo vegetais, eu comprei aquele monte de vegetais. E aí todo mundo comeu, minha mãe ficou... Eu fiquei uns 4 dias ainda comendo, porque eu fiquei assim, não é possível. Eu não acreditava, eu fiquei lendo o livro de Daniel vezes seguidas pra tentar, assim... Eu não conseguia acreditar que Deus já tinha me respondido. Fiquei uns 4 dias ainda comendo. Só vegetais. Eu lembro que a mãe fez um churrasco e eu comendo vegetal, porque eu queria garantir que eu tava, sabe, eu não posso desonrar o Senhor, eu tô com medo de quebrar o voto, até que o Espírito Santo me deu paz. Eu falei assim, não, de fato, Deus já me respondeu, usou o Dudu da forma que eu falei que eu queria que usasse, e enfim. E entendi que, sabe, Deus estava fazendo do lado de cá. Meu esposo concordou de depois contar a parte dele, então vocês vão saber melhor o que aconteceu com ele nessa parte. Mas, só pra adiantar, a gente estava conversando sobre isso para poder comparar, né, os nossos momentos. E nesse momento foi o momento que Deus usou uma pessoa para falar com ele. Meu marido sempre falou que queria que viesse um desconhecido falar para ele. E ele foi fazer o cabelo de alguém em algum lugar, não sei. E aí tinha uma pessoa que estava orando pela casa de outra pessoa. Tipo aqui em casa, um quintal com várias casas. E ele estava numa casa fazendo uma coisa, e a pessoa estava orando por outra pessoa em outro lugar, veio, tipo, na direção dele e falou, não vai ser como você quer, mas vai ser para honrar e glorificar o nome do Senhor. E aí ele lembrou da promessa que eu tinha, para honra e glória do nome do Senhor, que seria o nosso casamento. E foi aí que ele decidiu que de fato ele iria, né, me buscar. Até pulei aqui um monte de coisa, depois eu vou contar com mais detalhes, algumas coisas que eu vou esquecer com certeza, mas foi assim que Deus fez. Deus cuidou de cada detalhe, Deus foi falando comigo, falando com ele, mas percebam como Deus só fez isso quando nós dois estávamos curados, transformados, olhando para o propósito que de fato não era o casamento. O casamento, todo mundo fala, é a cereja do bolo. Sim, é a cereja do bolo. Como eu falei na outra live, né? O topo da pirâmide, tem um monte de coisa para ser tratada antes. Mas Deus usa o casamento para poder nos salvar, né? Não é barganha quando você busca porque quer seu marido de volta. Não é errado você orar pelo teu esposo, pelo teu casamento. Não tá errado. Se Deus usou essa circunstância para te salvar, por que você vai ficar fingindo que não tá vendo? Não, tô orando pela minha restauração pessoal. Sim, mas Deus tá usando seu casamento. Então não tem problema você orar pelo seu casamento. Nunca deixei de orar por ele, mas sempre orei com paz. Sempre orei entendendo que não era só sobre o casamento. E isso aconteceu no dia 26, mais ou menos. Eu entreguei os 4 dias ali no dia 26. E com muita certeza que o meu esposo ia voltar. Quando foi no dia 27 de dezembro, eu virei para uma amiga minha que estava na casa da minha mãe, que tinha ido aqui do Rio para lá para trabalhar, né? Em Floripa tem muito trabalho, então as pessoas vão muito para lá para trabalhar. E minha mãe sempre dá abrigo para um monte de gente. E aí essa minha amiga tinha ido, eu virei para ela e falei assim, meu marido tá vindo me buscar. E aí ele ainda falou assim, quando? Porque ela acreditava, sabe? Ela nem era cristã, mas ela acreditava. Depois de algumas coisas ela passou a acreditar. E ela virou, quando que ele vem? Aí eu não sei, eu não falei com ele, mas ele tá vindo. E ele tava na estrada, só que eu não sabia ainda, mas ele tava na estrada. E eu sentia muito forte que ele tava indo. Isso foi na noite do dia 27. Ele tava chegando. Quando foi 3 horas da manhã, eu já tinha orado, né? Minha mãe tava acordada, minha mãe nunca ia dormir. E eu, gente, minha mãe não vai dormir pra eu fazer meu devocional, que eu fazia de madrugada. E minha mãe assistindo série, uma coisa que ela nunca fazia. Minha mãe assistindo série, eu vou orar, vou entregar ao Senhor, e amanhã eu faço meu devocional de dia. Aí entrei, orei, fui pro banheiro, escovei o dente. Esse fato de escovar o dente eu acho muito legal, porque assim, eu escovo o dente, eu bato a escova de dente na pia pra sair água de dentro. Foi meu marido que me ensinou isso. E aí minha mãe falou assim, isso é o quê? Você tá batendo a escova na pia? Aí eu tô, é pra sair a água. Aí minha mãe, tá. Ela tava no telefone com meu marido e ele ouviu e ele falou, ela tá batendo a escova na pia? Porque o banheiro era assim, bem de frente pra parte da sala do sofá.
E eles estavam em ligação. Isso já era por volta das 3 da manhã. Eu sei que era 3 da manhã porque foi só o tempo de eu escovar o dente e entrar pro quarto. Quando eu entrei pra deitar, minha mãe bateu na porta e falou assim, vem cá. Aí eu olhei, tipo, pra quê, mãe? Ela, vem cá pra você ver um negócio. Eu até achei que era uma coisa na série. Pensei, caramba, agora que eu vim dormir, ela vai me mostrar alguma coisa na série. Levantei. Quando eu levantei, que eu abri a porta, tava ele lá. Exatamente às 3h08 da manhã. E eu olhei assim, e a gente não falou nada. A gente só se abraçou e tinha já tempo que a gente não se falava. Nem sabíamos o que estava acontecendo na vida um do outro direito. Sabíamos por Deus, né? Pela fé do que o Espírito Santo se dizia, mas a gente não tinha conversado. E aí eu abracei meu marido, ele me abraçou assim, foi um abraço forte, um abraço diferente. E aí eu ouvi o Espírito Santo falando, eu disse pra você que faria. De fato ele fez. Ai, meu Deus. E foi exatamente isso, eu te disse que faria. E foi isso, sabe? Ai, meu Deus do céu. Tá. Foi muito difícil, eu não vou dizer pra vocês que não foi difícil, porque foi. Cada fase foi muito difícil, do início principalmente. Como eu contei, foram 3 anos e meio de deserto. Eu só me posicionei nos 3 meses finais. Antes fiquei rodando no deserto, tentando fazer as coisas do meu jeito. E doeu muito. Eu sempre que vou orientar alguém, eu falo, eu já estive no lugar que você está. E doeu muito. Então eu tenho sempre muito cuidado com o que eu vou falar, porque eu tenho medo até de machucar com as palavras. Mas tem tanta coisa que a gente precisa ouvir. Tanta coisa que se ainda tivesse me falado no começo, eu não tinha feito. E... ai, meu Deus. E eu te falo com toda a certeza do meu coração, pela vida da minha filha. Se hoje o Espírito Santo falasse pra mim, Marcela, você vai voltar pro deserto, você vai fazer tudo de novo, eu responderia que sim. Porque valeu a pena cada coisa, cada detalhe, cada sonho. Eu acho que agora eu estaria logo posicionada, né? Por já conhecer e saber, mas valeu a pena cada coisa, cada dor, tudo que eu senti. Hoje eu olho pra trás, sabe o que as pessoas falam? Você precisa se apaixonar pelo processo. Quando eu ouvia isso, quando eu ainda estava no deserto, eu falava, impossível, como é que eu vou me apaixonar por algo que me machuca? Só que a gente se apaixona pelo processo porque a gente vive o depois. A gente vive o depois do testemunho. A gente vive depois do tempo da dor. E aí quando você olha, você se apaixona porque você vê que tudo cooperou pro teu bem. Que tudo foi pra que a glória do Senhor, sabe? É igual agora. Tudo cooperou pra isso. No final das contas, eu tô aqui contando pra vocês o que Deus fez, atribuindo a glória somente a Ele. E é somente dele. Claro que tem um monte de detalhe que eu não pude contar, mas... enfim, valeu a pena. Eu viveria tudo de novo. E... né, ainda ganhamos de presente a Luísa, que eu botei o sapatinho lá no início, né? Lembra que eu contei pra vocês no início do testemunho? Eu sabia que ela viria. E eu botei lá o sapatinho, pertence a Ana Luísa Lima Moura, e quando eu engravidei, a gente já começou a comprar as coisas de menina, porque a gente sabia que era Ana Luísa chegando. Deus fez tudo de forma perfeita. A nossa restauração foi no dia 28, né? Ele chegou lá no dia 28. Mas tem pós-deserto, tem um monte de coisa pra contar ainda. Depois eu vou fazer outras lives. E já faz 2 anos, sim. Eu ia falar sobre isso. Nós não fizemos festa, como eu disse que queria fazer, porque durante 11 anos que a gente ficou junto, a gente não tinha um namoro santificado. Então, assim, durante todo o tempo a gente estava ali tendo relação, eu nunca engravidei. Então, quando a gente voltou, a gente não se cuidou, porque eu pensei que eu não vou engravidar. Ele já tinha 1 ano e meio sem ter relação com ninguém. E aí eu pensei assim, tranquilo, tá tudo ok, vamos lá. E aí tivemos, né, a relação. E aí 2 meses que a gente tava junto, namorando, a gente falava que tava namorando pra casar de novo, planejando, vamos fazer uma festa, isso e aquilo, eu descobri que tava grávida. A Luísa veio, sem a gente tentar, sem nada disso, a Luísa veio. E aí eu não fiz festa porque minha barriga apareceu logo, também já sou gordinha, então apareceu logo minha barriga e não fizemos festa. Mas eu vou fazer essa festa ainda, que é pra glorificar o nome do Senhor. Um culto de ação de graças, né? Como um casamento. Enfim, meninas, é isso. Foi isso que aconteceu. E só pra encerrar, algo que eu queria falar com vocês. Percebam que eu comecei essa história contando a promessa e terminei contando o dia que ele chegou. Tem a história do pós-deserto, tem as coisas que acontecem depois, mas toda a minha dor e o meu posicionamento é o que forma o meu testemunho.
Então eu sei que tá doendo. Eu sei que tá doendo e é muito difícil. Eu sei que dói, eu sei que olhar é muito difícil, sabe? É muito difícil. Só mesmo com a ajuda do Espírito Santo que a gente consegue. Mas percebam que o meu testemunho ele é formado em cima dessa dor. Então, esse tempo de espera, esse tempo que você está vivendo, ele é a formação do teu testemunho. Não adianta, eu queria que meu marido voltasse agora, mas e o seu testemunho? E as vidas que vão ser ganhas? Então, o tempo de espera nada mais é do que a formação do testemunho. Coloca isso no teu coração, pede pra Deus começar a ministrar na tua mente para que você entenda isso. E assim, eu sei que é uma dor, né? É uma dor avassaladora. Sim, é uma dor avassaladora. Mas eu posso te dizer com propriedade, toda a dor que eu senti valeu a pena. Os últimos 3 meses que eu tava lá em Floripa, não os últimos 3 meses, porque nem não foi desde o primeiro dia, mas no momento em que Deus tomou a frente de tudo e que foi Ele fazendo, e que eu tirei minhas mãos e que eu entendi o propósito, a dor não era mais avassaladora. Era uma dor, que dói. Mas já era uma dor com propósito, era uma dor que você sabia, que eu sabia o que ia acontecer. Então assim, enfim. Que bom que perguntou sobre o livro. O livro que eu falei foi o Como Deus Pode Vai Restaurar Seu Casamento. E nos próximos dias eu vou postar algumas coisas sobre esse livro, algumas coisas que estão escritas. Se alguém quiser ler, ele está disponível no Google, né? Ele é disponível assim em PDF. É super acessível. Então é isso, gente. Quero agradecer quem ficou do início ao final, quem foi entrando. Vai ficar salva a live. Até porque eu acho que nunca mais eu consigo contar tudo assim, meu Deus, muito tempo. Mas enfim. E é isso, gente. Não se preocupem com a OM. Não se preocupem com o que está acontecendo. Não olhem o cenário. É difícil dizer. A primeira OM que ele teve foi como eu disse. Eu desisti. Eu saí do propósito porque eu olhava para a OM. Mas a segunda foi totalmente diferente. A segunda nem me doeu tanto, sabe? Me doía porque eu via que Deus estava ali permitindo. Mas ao mesmo tempo eu entendi que Deus tinha um propósito. Enfim. É isso, gente. Queria agradecer, como eu disse, e que vocês tenham um dia muito abençoado. Agora eu vou ver a Luísa, que já deve estar acordada, né? Ela deve estar lá brincando no berço. E aí eu vou lá ver. Podem chamar no privado, no direct, eu respondo na medida do possível, claro. E é isso. Um beijo pra vocês. Vamos orar. Peraí, eu já ia esquecer de orar. Então vamos orar. Pai, mais uma vez eu quero me colocar na tua presença, Espírito Santo. Quero te agradecer por ter conseguido contar. Quero te agradecer por todo o tempo do deserto, Pai. Não foi fácil, foi uma dor avassaladora, como a irmã falou. Doeu tanto no início, mas eu quero te agradecer porque essa dor formou meu testemunho. Não apenas o meu testemunho, mas me formou como uma outra pessoa, me transformou. Obrigada, Pai, porque o Senhor me levou pro deserto e de fato me transformou nele. Quero te agradecer, Espírito Santo. Eu só tenho que agradecer. Te agradeço pela minha família, eu te agradeço pela minha filha, Senhor. Agradeço por tudo que o Senhor me deu e por todo o propósito que o Senhor tem na minha vida. Quero te pedir por essas pessoas que estão assistindo, Deus, ministra o coração delas, transforma a mente delas, renova a mente delas, como a tua palavra diz. Faz com ela, Deus, assim como o Senhor fez, até mais do que o Senhor fez comigo. Leva até elas a pessoa do propósito, Deus, a pessoa que vai ajudá-las. Levanta, Deus, pessoas como a Ida, Deus. Levanta pessoas para poder ensinar aquilo que o Senhor tem para ensinar e ensinar a não olhar para o cenário. Abre, Deus, os ouvidos e os olhos espirituais de cada um para que eles entendam o processo. Dá a eles sonhos espirituais como o Senhor fazia comigo. Ensina na palavra, mostra na palavra, Espírito Santo. Eu sei que o Senhor faz. E eu te peço em nome de Jesus que faça com cada um deles. Te agradeço, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai fazer. Te agradeço porque serão muitos testemunhos. E te agradeço por essa renovação que o Senhor está fazendo na palavra, a renovação que o Senhor está fazendo na igreja, pelas pessoas que estão entendendo o propósito, estão deixando de seguir em frente, estão voltando atrás para poder ver aquilo que o Senhor quer fazer. Que esses casamentos venham a ser restaurados em nome de Jesus. Que essas pessoas venham a ser restauradas em nome de Jesus. E que esse ministério, Pai, de restauração que está caindo sobre as pessoas na igreja, em nome de Jesus, que ele venha a ser edificado. Eu te agradeço, crendo, Deus, que o Senhor fará ainda mais do que a gente imagina. Amém. Então é isso, gente. Preciso ver a Luísa. E aí eu não vou poder ficar respondendo as perguntas, porque já tem um tempinho, né? E eu preciso ir lá ver ela. Mas fiquem à vontade para chamar no privado. Eu vou fazendo o possível para responder. E é isso. Obrigada, viu? Ai, meu Deus, não consigo não ver as perguntas. Mas enfim. Muito obrigada por todos que ficaram. Agradeço de verdade, de coração.